Ainda continuação do currículo ainda? Ou já não, voltamos ao tema? Nós já terminamos, falamos até do currículo pós-crítico. Né? Isso, que foi na aula passada. Você viu como eu prestei atenção, viu? Meu Deus, um ponto na média. E aí, então, a gente terminou o pós-crítico. Hoje, dia 5 de março, a gente vai falar sobre... olha ele aqui. Na verdade, a gente continua falando de currículo, mas agora a gente não vai falar sobre essas abordagens pedagógicas. A gente vai falar hoje mais específico do currículo na educação básica, tá bom? Integral. Então, vamos a ele. Deixa eu fazer aqui a apresentação. Essa é a aula 4. Vamos lá. Então, vamos falar sobre o currículo da educação básica, tá? Esse slide, ele foi retirado do MEC, porque é o único lugar que a gente tem uma fonte fidedigna, tá bom? Então, as coisas que a gente vai encontrar aqui, o slide que a gente vai encontrar, tem isso aqui, ó. Tá? Então, é do MEC. Eu posso fazer isso? Posso. Vocês podem fazer isso? Podem também. O que está no MEC faz parte do Ministério da Educação e da Cultura, ele é para a sociedade, tá bom? E isso, se ela é especializada ou não, especializada é formação, graduação ou não, tá bom? Tanto faz, tá? Então, eu retirei de lá, não coloquei aqui esse Brasil porque eu amo, enfim, tá bom? Vamos lá. Bom, então, quando a gente fala de currículo, a gente fala de escolhas que definem a aprendizagem, porque o currículo é aquilo que a gente vai ensinar os alunos. Lembra que na aula passada eu perguntei se vocês achavam que havia necessidade da mudança do currículo dentro das escolas? A gente fez uma enquete aqui rapidinha, e aí então a gente descobriu que, sim, que há necessidade de mudanças, né, nesse currículo que a gente tem desde que o mundo é mundo. Mas a gente vai tentar entender o porquê que a gente tem ainda algumas disciplinas desde que o mundo é mundo e não muda, tá bom? Qualquer dúvida, só para. Só para te falar que esse tema nós abordamos também na aula de prática, segunda-feira agora, sobre currículo. E foi bem legal, porque deu aquela liga, né? Vai lá, Vânia. E é muito legal isso, porque assim, a gente percebe de que as disciplinas estão interligadas, né? E isso nada mais é do que uma coisa chamada interdisciplinaridade. Então, assim, uma disciplina está ligada à outra. De repente, a gente escuta os mesmos termos, aborda o mesmo assunto. Então, lá na aula de psicologia, lá na aula de prática, lá na aula de sei lá o quê. E é isso mesmo que a gente quer. Tá certinho, que maravilha, que ótimo. Então, vocês não estavam à toa, não era algo tão absurdo, né? Nossa, nem sei o que ela está falando, né? Alguma coisa que vocês já viram. Então, vamos lá. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. É ela que nós vamos abordar hoje, tá bom? Então, diretrizes, vamos pensar em norte, curricular disciplinas, nacional, a gente está pensando em federal. Para quem? Para o ensino fundamental. Ensino fundamental é o ciclo 1, que é de 1ª a 5ª série, beleza? Trago, claro, a concepção de currículo, porque não tem como a gente escapar, porque a gente pode trazer um apunhado de considerações de alguns autores bastante importantes, assim como a gente vai ver aqui nos slides. Então, a concepção de currículo que o MEC impõe para a gente, coloca, é a seguinte: o currículo do ensino fundamental, ele é entendido como uma constituição pelas experiências escolares, que se desdobram em torno do conhecimento, permeados pelas relações sociais, buscando articular vivência e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Algumas palavras-chave que estão em negritos e que a gente tem que lembrar de todas elas ao formar um cidadão, ao formar a criança no 5º ano. A hora que ela recebeu o diploma lá de que ela está indo para o Fundamental 2, a gente tem que olhar para aquela criança e falar, caramba, né? Como ela mudou, como o conhecimento dela também mudou, a concepção que ela tem com as relações sociais, como que ela lida com as pessoas, mudou.
a vivência que ela tem do dia a dia com as coisas mesmo, assim, com tudo que há em torno dela, tá bom? Porque a criança, ela está em sala de aula, mas ela tem que ser estimulada dentro de sala de aula, né? Então, existe, a gente até falou, assim, uma dessas teorias, né, de que o aluno, ele tem que ser estimulado dentro da sala de aula. Eu lembro uma vez, nossa, veio agora na minha cabeça, de uma professora de redação que eu tive, de que quando a gente entrou em sala de aula, em cima da mesa dela tinha uma cadeira. E tinha um casaco jogado, e tinha uma encharpe, tinha um celular daqueles bem antigos, velhos, batom, um estilete, uma caneta, uma agenda, tinha mais alguma coisa, não lembro exatamente o que era. E a gente entrou já assim meio que, nossa, o que é isso? Essa professora tá louca, colocou a mesa em cima, a cadeira em cima da mesa, né? Nossa! E foi muito legal, porque nos estimulou. E o que era para fazer? Uma história, contar uma história que poderia ser uma história de suspense, uma história de terror, uma história policial. E era para escrever, para compor uma história. E era uma aula de redação. Então, foi muito legal, porque a gente já iniciou, a gente entrou na sala de aula, e já tinha esse estímulo, assim, pá, sabe, assim, de cara. E isso faz parte, tem que fazer parte da vivência das crianças, para elas serem estimuladas em tantas coisas, como pensamento crítico, sabe, a comunicação, esse conhecimento que a criança precisa adquirir dentro da sala de aula, sabe? Conhecimentos historicamente acumulados, que ele está se referindo aqui, para nós nunca esquecermos das nossas origens, como história mesmo, né, do Brasil, e para lembrarmos de que há coisas boas e coisas ruins, que as ruins, elas servem como um exemplo para não termos mais, certo? Assim como a gente escuta muito falar sobre a época de 22, de 30, onde a gente tem que eu sempre esqueço o nome, a ditadura militar. Gente, às vezes eu esqueci o nome. A ditadura militar, que ela é uma parte muito ruim da nossa história, e que muita gente acha que as coisas deveriam voltar na ditadura, mas não tem noção do que é a ditadura, tá bom? E isso é conhecimento histórico, tá? Essa pessoa que quer a ditadura de volta, ela não tem conhecimento histórico, tá? E aí, então, tudo isso faz com que a criança construa a sua própria identidade, a sua subjetividade. Tudo bem? Bora lá. Aqui. Tarará, vamos entender. Meu gato. Algumas áreas do conhecimento que são obrigatórios no currículo. Então, não adianta querer tirar a língua portuguesa. Ela tá lá, gente, ela tem que estar lá, tá bom? Então, quando a gente fala de áreas do conhecimento, a gente vai pensar em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, tá bom? Isso varia? Isso varia. O que pode variar aqui? O ensino religioso, tá bom? No governo anterior não tinha ensino religioso, foi posto agora. Voltou. Há 4 anos atrás, não tinha também. Há 8 anos atrás, tinha. Então, isso muda de acordo com a política. Por isso que eu digo, não discutam política, porque não vai adiantar nada. Assim, nada. Ai, que susto. Bom, vamos lá. A área do conhecimento, que faz parte da linguagem, dentro dela a gente vai estudar algumas coisas. A gente não, os alunos. Eles vão estudar algumas coisas que nós precisamos ensinar. Linguagens faz parte de língua portuguesa. Nossa, professora, que maravilha, né? Mas, por exemplo, linguagem, a gente pode pensar em formas de comunicação. Por exemplo, Libras é linguagem, não é? Então, assim, há Libras. Libras pode estar inserido aqui. Pode estar, mas esses daqui são os obrigatórios, tá bom? A língua portuguesa, a gente vai pensar em gramática,
tá bom? Todo o conhecimento gramatical. Língua materna para as populações indígenas. Então, se eu estou num povoado indígena, eu preciso ensinar língua portuguesa, porque eles falam outra língua, uma língua indígena, tá bom? Língua estrangeira moderna, qual pode ser essa? Inglês ou espanhol? Tá bom? Se a gente pensar na época das nossas mães, vós, não era nem inglês e nem espanhol, era o francês da sua querida amiga Ana Maria. A arte, ela tem que estar inserida como conhecimento obrigatório, bom? E a arte, a gente não vai pensar apenas no quadro da Mona Lisa, a gente vai pensar em massinha, em pintura, em recorte, em colagem, tá bom? A gente vai pensar dessa forma, a gente vai pensar em produção artística, em criatividade, tá bom? E isso tudo é absurdamente importante. A gente viu isso porque essa parte da arte, ela faz parte dos direitos do BNCC, faz parte também dos eixos cognitivos, que mais? É isso mesmo. Porque aí pode entrar em artes, música, por exemplo, teatro, dança, não pode? Leitura, pode fazer. Precisa ser na língua portuguesa? Não. Pode ser em arte? Pode. Porque a arte, ela vai abordar, ela vai abranger tudo que é relacionado a artes, tá bom? Educação física, ou como muitos dizem, cacação física. Educação física, aí então a gente vai falar sobre, gente, coordenação motora, desenvolvimento de lateralidade, tanta coisa boa, né? Movimento, sei lá o que mais. Pode trabalhar na educação física, jogos e desafios, aí a gente trabalha limite, né? A gente trabalha em posição de regras, né? O que pode e o que não pode. Assim como no futebol, né? As crianças gostam tanto de futebol, mas futebol tem regras e tem que seguir. Assim como tudo que a gente faz também tem regras, né? Então vai por aí. Tudo bem até aqui, amores? Tudo bem. Então Tudo tá bom. bem. Tudo bem. Ótimo, amor. Matemática, que vocês já estão vendo, ou já viram com a Marcela, eu não sei se vocês já viram, é isso? Vimos no semestre passado. Beleza. Que aí entra ciências da natureza, por exemplo, ciências humanas, né? Ciências humanas a gente pensa em história e geografia. A criança precisa conhecer a história, precisa conhecer a geografia. Nossa, mas ela não vai ser engenheira. Quem disse que não? E precisa ser engenheira para conhecer sobre geografia? Se você, por exemplo, for plantar uma mudilha qualquer, de qualquer coisa, você precisa saber sobre terra, substrato, umidade. Precisa saber, ter uma noçãozinha? Precisa, né? E a gente falou na aula passada da minha revolta, ali na Vilani, e aí então a gente falou da horta, né? Olha aqui a horta, por exemplo, né? Faz parte da onde? Da geografia, que faz parte das ciências da natureza, né? E isso é importante? Se é importante, certo? O ensino religioso, ele entra como área de conhecimento obrigatório aí no currículo, né? Mas vamos pensar que o ensino religioso, ele não é para ser ensinada a sua religião. Que é engraçado falar isso, né? Mas assim, parece que até que é só minha religião. Não. São todas, né? E é uma questão de... A religião, ela serve para quê, na verdade, né? Historicamente dizendo, ela serve para ensinar o que é certo e o que é errado, né? Por isso que existem os pecados, né? Para dizer que pecado é coisa ruim, você não deve fazê-lo. E se você faz, você precisa se redimir, né? Então, existem as coisas boas e as coisas ruins, né? E a religião, para muitos, ensina essa área, né? Então, dentro de uma sala de aula também pode haver, se caso a coordenação permitir, tá bom, meus amores? Porque, assim, a gente tem que pensar de que os nossos alunos vêm de várias culturas, e não necessariamente da mesma religião que a sua. Então, se, por exemplo, sei lá, gente, vou dar um exemplo aqui bem aleatório, tá bom? De repente, a professora, ela é umbandista. Então, ela vai fazer uma reza pensando numa musiquinha
que lembra o tocar do terreiro onde ela frequenta, tá bom? Só que dentro da sala de aula tem um católico, que ele faz a oração antes de almoçar, sei lá, enfim, em que situação, tá bom? Não condiz, na verdade. Então, assim, pode ser que essa criança se sinta agredida, entre aspas, por essa professora, porque a professora impõe, de uma certa forma, a cantar essa musiquinha, que é do terreiro que ela frequenta. Entende? Esse problema que é desnecessário dentro da sala de aula. Então, o ensino religioso, ele vem para trazer, assim, sobre todas as religiões, de uma forma muito sutil, tá bem? E, assim, nada melhor do que agradecer, né, ao que você tem em mãos, no almoço, no café da tarde, enfim, e pode ser por pensamento, certo? Então, aí a gente precisa respeitar o outro, né? Porque você é professora, e quem manda aqui sou eu, e aí, então, é minha religião. Entendem, gente? É diferente de escola religiosa também, tá bom? Eu trabalhei durante pouco tempo numa escola que era... Que religião que era ali? Adventista, professor? Boa, obrigada, adventista. E eu não via nada, assim, demais, assim, sabe? Na sala de aula, na sala dos professores, eu via o comportamento da coordenação e da direção um pouquinho mais pausado, mais calmo, mais contido, né? Mas eu nunca fui contida, então, para mim era difícil ser contido. Mas se há necessidade, a gente se contém também, que a gente tem que vestir a camiseta da empresa. Mas aí pegava muito trânsito para chegar lá e acabei saindo, que era no Brás. Eu dava aula de inglês. Então, mas eu não vi nada demais. Mas eu sei que o período da tarde, o contraturno, tinha o ensino religioso. Como a escola já é de uma religião, então o ensino religioso também é sobre essa religião. Aprendia-se as outras, mas também essa, tá bom? Não é uma escola de teocentrismo, não tem nada a ver, tá bom? Não é um curso também para estudar dessa forma, tá? Tudo bem, amores? Entenderam? Ô, professora, eu levantei a mão, Ah, me fez lembrar sobre o ensino religioso, um filme que retrata bem essa, essa prática, né? é. Deus Não Está Morto, o 1 e o 2. Ah, muito Deus bom. não está morto? É, Vou ele anotar. fala, o primeiro passa dentro de uma universidade, que é o aluno e o professor, É. e o 2 é uma professora que vai a julgamento. É muito interessante. Legal, bom saber. Ótimo. É que a gente tem sempre que pensar em que peso tem isso, né? Muito interessante, né? Que peso tem isso dentro da sala de aula, para as pessoas, para os alunos, né? Porque é muito subjetivo, né? Assim como a política é subjetiva, a religião também é subjetiva. Mas a gente tem que pensar de que ela serve para nos ajudar a dizer o que é certo e o que é errado, né? Beleza, boa dica. Muito obrigada, gente. E fiquem à vontade para vocês também trazerem ideias de livros, de filmes, tá bom, gente? Porque às vezes é tão corrido que passa despercebido, assim. Bom, aqui eu trago uma definição de currículo e desenvolvimento humano pela Elvira Souza Lima. Tem alguns autores aqui que a gente vai ver de que eles são específicos para a área da educação para essa época, porque eram eles que estavam em moda, tá bom? Participação da atividade. O currículo na perspectiva do desenvolvimento humano precisa ter também como referência conhecimentos de psicologia, neurociência, antropologia e linguística. Vamos lá, alguém quer falar sobre? A psicologia e a neurociência, né? A neurociência está ligada ao funcionamento do cerebral, né? Como o cérebro, na realidade, qual é o funcionamento do cérebro no decorrer do processo de aprendizagem, né? Porque se caso ele tiver alguma deficiência em questão de funcionamento cerebral, isso vai implicar
no processo de aprendizagem do aluno, e a psicologia trata aí a parte emocional, né? Porque se o aluno, na realidade, ele tem algum distúrbio, ou apresenta alguma doença mesmo psíquica, isso também pode afetar diretamente no processo de aprendizagem. Antropologia em questão da sociedade, né? E a linguística, não sei como eu posso dizer aqui, as linguagens, as Esse nome é muito variações, né? usado, né? Por isso, esse nome não é muito usado. Então, a gente acaba se perdendo porque a gente não conhece direito, né? A linguística, na verdade, ela está relacionada à forma como a gente fala, à oralidade, às pronúncias das palavras, aos sotaques. Tudo isso faz parte da linguística. Então, por exemplo, se eu tenho um problema neurológico, é bem provável que o meu problema linguístico acabe sendo afetado. Eu tenho algum problema linguístico, né? E aí, claro, que na antropologia a gente precisa ter o cuidado de como viver em sociedade, como lidar com o outro, e isso também está correlacionado à psicologia, né? Como a Geise bem disse, né? De que toda vez que você falar sobre emoção, sobre lidar com o outro, entender o outro, você vai falar sobre psicologia, certo? E vai falar também sobre antropologia. Parece que as coisas estão sempre linkadas, né, uma com as outras, né? E o gostoso da educação é isso, né? Porque a gente não fala só da língua portuguesa, a gente não consegue falar da língua portuguesa, vou falar só sobre gramática, impossível, é impossível. Como é que você vai trazer um exemplo? Você vai trazer um exemplo da onde? Da literatura, né? E aí, então, dentro da literatura, a gente tem as emoções, né? E aí a gente está falando da psicologia. E aí a gente vai falar da neurociência, porque eu preciso pensar sobre isso, entender isso. E aí, então, a gente está falando de literatura, a gente está falando de antropologia, sociologia, filosofia. Pronto, já falei de todas as disciplinas, por exemplo, né? Eu lembro que um dos temas que eu queria trabalhar dentro da PUC, lá na especialização de literatura, era sobre a Capitu, né? E claro, todo mundo quer falar da Capitu, né? E aí, então, eu, inocente, também queria. E o professor disse para mim, então, por que você não fala sobre a arte francesa, que foi influência na arquitetura da época da Capitu? Eu falei, putz, só porque eu não sou da área da arquitetura nem da engenharia. Da geografia ou da antropologia, né? Enfim, então uma coisa tem a ver com a outra? Tem, né? Porque traz aí os traços de uma inserção da sociedade francesa, dos seus costumes, dança da Europa, no Rio de Janeiro. Só que, né, a gente queria falar de outra coisa. Mas é isso, a educação, ela está sempre linkada com tudo. Não dá para falar assim, a gente não vai abordar esse tema em sala de aula. Putz, é quase como se violentar as pessoas, né? E principalmente as crianças, elas são muito curiosas, né? Elas querem saber por que seu cabelo é cacheado, por que o da outra é liso, né? Ela quer saber por que você é mais branca do que a outra, mais negra do que a outra, né? Existem essas curiosidades muito naturais das crianças, né? Enfim, aí a gente traz tudo isso mesmo, é verdade. Mas, falando de currículo, né? O currículo, ele realmente precisa ter esse conhecimento, porque senão a gente desumaniza as crianças. Elas acabam sendo aquelas coisas bem tradicionalistas, quase tecnicista, que sai de lá todo mundo igual, pensando a mesma coisa. A hora que eu trago esses conhecimentos da neurociência, antropologia, linguística e psicologia, a gente acaba humanizando. Por isso que a gente fala de currículo e desenvolvimento humano, tá bom? Aí a gente tem aqui o Miguel Arroyo, que eu acho que vocês já devem ter escutado falar dele. Ele é mais conhecido. O Arroyo, ele tem vários livros interessantes. Eu podia ter visto algum dele, né? Miguel Arroyo. Deixa eu pesquisar. Enfim, vamos lá. O que ele pensa sobre, então, os educandos, seus direitos e o currículo? Então, o princípio da educação enquanto direito
como eixo do currículo, busca imprimir o desenvolvimento do trabalho coletivo dos professores para assegurar a formação plena dos estudantes. Ele pensa, o Arroyo, de que os estudantes só serão formado, pensa nessa palavra formado. O que é formado? Formado o quê? O que eu formei? Eu formei um cidadão inteiro, do começo ao fim, ele está todinho formado, né? É como se tivessem peças desencaixadas e a gente vai encaixando conforme os anos vão passando e o aprendizado adquirido, tá bom? Então ele diz que esses educandos, eles serão formados se os professores forem unidos e quiserem fazer isso. O trabalho coletivo dos professores vai de A a Z, de norte a sul, leste a oeste, todas as disciplinas, todos juntos, pensando no objetivo final, que é a formação dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa. Tá bom? E aí, então, eu vou vou educar, vou formar uma pessoa. E quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de humanização também, tá? Que não adianta eu ficar pensando sobre... Vocês já devem ter lembrado de alguma aula que vocês falam, nossa, eu não entendi nada do que esse professor disse, e assim, acho que eu não vou entender nada desse professor, porque ele fala umas coisas que assim, não faz parte da minha vida. E isso é muito fácil de encontrar, infelizmente, porque ele não faz parte de uma educação mais humanística. Porque a gente precisa trazer os exemplos do dia a dia. Isso não vai adiantar nada, lembra que a gente fala, eu sempre dou o exemplo dos lençóis de fios egípcios dentro de uma comunidade? Brasilândia. Na Brasilândia vão pedir fios egípcios no lençol. Não rola, né, gente? Por quê? Porque não cabe naquela realidade, né? Então, para assegurar aqui a formação plena desse estudante, o Arroyo pensa nos professores. Ele não está pensando somente nos alunos e o que fazer com os alunos, mas assim, quem são esses professores? Como que eles são dentro da sala dos professores? Será que eles são amigos ou apenas colegas? Né? Será que eles discutem, debatem pedagogia? Será que eles debatem sobre o aluno que está com um problema e o que fazer para esse aluno? Né? Nós tivemos uma aluna, logo no começo, quando eu entrei na faculdade, de que ela precisava seriamente de uma orientação pedagógica, e de uma orientação pedagógica de verdade, algo visto para nós como algo grave. Essa aluna está formada. E nós nos disponibilizamos a fazer apostila para poder ajudar essa aluna. Né? E foi feito. Em off, claro, né? Claro que também não direi quem é, porque não há necessidade. E ela está formada, e ela realmente teve uma diferença na sua formação como pedagoga. Então, mas isso tudo foi o quê? O coletivo dos professores, porque sozinho não dá. Um professor sozinho, todos os anos, todos os dias, ele não consegue formar os estudantes. Por quê? Porque só a mentalidade dele, só o pensamento dele, só as ideias dele. E, na verdade, a gente é formado pela sociedade. A sociedade é mais de uma pessoa, se eu não me engano. Pelo menos umas 220 milhões de pessoas só no Brasil, certo? Então, por isso que há a necessidade desse coletivo dos professores, o trabalho deles. Não é para juntar e falar mal de direção. Não é para juntar e falar mal da coordenadora. Não é para se juntar e falar mal daquela que vocês acham que puxa o saco. Entendeu? É diferente. Isso também acontece. Ah, puxa, que pena, ficou maior aqui. Não coube o nome do Antônio, mas enfim, vamos lá. Currículo, conhecimento e cultura. Deixa eu diminuir, porque não precisa ter o nome da persona. Melhorou.
Vamos lá. Currículo, Conhecimento e Cultura, por Antônio Moreira e por Vera Candal. Candal também é outro sobrenome conhecido. Bora lá. O que é para eles? O que é educação para eles? Enfim, como eles acham que a gente deve lidar com perceber as relações currículo e cultura na construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática. Aqui a gente está falando de uma outra coisa, que é a cultura, tá bom? Que reconhece a multiculturalidade e a diversidade como elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. Então, aqui o Antônio e a Vera, eles vão discutir, levantar a bandeira sobre a multiculturalidade. O que é isso? Alguém sabe? O que é essa multicultura? O que é essa diversidade que eles estão se referindo aqui? Alguém sabe? Alguém quer palpitar? Alguém quer falar? Estou aqui para ouvir. Vamos lá. Religiosa, diferenças religiosas. Certo. Deixa eu ver o que mais. Em questão de regionalidade também, comidas, vestimentas. Isso mesmo. Né? Eu acho que é isso. E o que isso tem a ver com a construção do conhecimento? Porque são muitas diferenças e a gente precisa aprender a respeitar para viver em sociedade. Muito bem, isso aí. Então, meus amores, eu estou um pouquinho afônica, tá? A multiculturalidade, ela vem para nos mostrar de que a sociedade, ela é plural, certo? De que não existe somente uma pessoa que é branquinha, de olho claro, com os cabelos cacheados, baixinha e gordinha. Não, porque não é fábrica de Vanessa, graças a Deus, né? Então, assim, a gente precisa saber ver o outro, entender, respeitar, né? E amar, por que não o outro, né? Amar não é no sentido de ter relação sexual, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, assim, de amar, a chegar a respeitar um pouco mais, de se doer pela pessoa, ou se doar também pela pessoa, tá bom? Então, o conhecimento dentro da sala de aula, dentro da escola, ele é totalmente sociável. Por isso que a gente sente falta de levar as crianças para a escola, para ela olhar o outro diferente, né? Para ela conseguir enxergar e saber lidar com o outro, né? Acho que foi um filme que eu assisti de que as crianças eram todas praticamente iguaizinhas, até que o casal que tinha uma criança também quase igualzinha, mudou de bairro, porque financeiramente eles estavam abalados, e aí então colocou numa outra escola onde ela era realmente multicultural. Então, e essa criança percebeu de que ela não é padrão, e que as pessoas diferentes, elas também são felizes como ela. E isso é muito interessante, né? E isso a gente precisa mostrar para as crianças, certo? A autoaceitação, que é muito importante, dizer que ela é bonita do jeito que ela é, não que a coleguinha é mais bonita que ela. Esse comparativo, ele é negativo para as crianças, tá bom, gente? Ele é destrutivo mesmo, tá? Tudo bem? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, queiram comentar, queiram acrescentar? Não? Então tá bom. Diversidade e currículo por Nilma Lino Gomes. Então, a diversidade é entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças. A diversidade aqui, ela também faz parte daquela multicultura que a gente viu agora há pouco. Mas a diversidade aqui, a gente vai falar de diversas coisas. E a gente pode entrar em diversidade também de gênero, tá bom? Existe, tá aí para todo mundo, tá bom? É uma questão de entender, é uma questão de respeitar, principalmente, tá bom? Não é achar que o psicólogo vai ajudar a melhorar, que ninguém vai melhorar, assim, falando de gênero,
né? Tá bom? Não sei se vocês devem acompanhar ou já acompanharam a novela que fala da menina que é trans, que é a novela que tá passando à noite, tá passando, passou já, sei lá, se acabou. E é uma questão de respeito, de entendimento, é um pouco difícil de início porque é novo, mas a gente precisa conhecer e precisa muito bem respeitar. Diversidade de gênero, diversidade religiosa, cultural, de região, como até a Geise disse, né? Então, é importante a gente sempre ter essa pluralidade e conhecer é o primeiro passo para evitar um preconceito, uma discriminação. Tá bem? Vamos lá. A alfabetização, nos 3 anos iniciais do ensino fundamental, é preciso assegurar o seguinte: quando a gente tem falando do currículo do ensino básico, a gente pensa nos 3 anos iniciais desse ensino fundamental. Então, a gente está falando da primeira, segunda e terceira série. O que nós vamos trabalhar com as crianças nesses 3 anos? A alfabetização e o movimento. Vocês já viram isso em alguma aula? Quem fala sobre alfabetização ou falou sobre alfabetização? Eu acredito. Oiê! Quem tá aí? Aí, viu? Falar. Por favor, quem falou sobre alfabetização e letramento? Autor, Vanessa? Você está perguntando? Não, eu estou perguntando de professor. Ah, Se tá. vocês já viram, já aprenderam. Eu não me lembro. A Maire falou sobre alfabetização. Você falou quando foi a primeira aula de língua portuguesa, até como a gente ensinaria a separar em sílabas. Acredito que todos falaram um pouco. Assim, aprofundado, não me recordo. Mas cada um, no decorrer das disciplinas, eles foram falando. O único que não falou foi o Bruno. Tá, entendi. Tá bem. Eu acredito que vocês tenham ainda sobre a alfabetização. Caso vocês não tiverem algo mais aprofundado e quiserem melhorar o ensino de vocês, a aprendizagem, façam uma especialização, é importante. Esses anos iniciais aí, anos iniciais são os 3 primeiros anos, tá bom? Se caso alguém falar assim, você vai ficar com os anos iniciais, você já pensa, primeira, segunda, terceira série. E o que essas crianças vão aprender nesses anos iniciais do ensino fundamental? Então, vamos lá. Alfabetização e letramento. Alfabetização, conhecimento das letras, tá bom? Junção de letra com outra letra, reconhecimento de vogais e consoantes, junção de vogal com consoante para dar uma sílaba, tá bem? Junção de sílabas, o som das palavras podem lembrar e devem lembrar outras palavras, tá? É claro que isso quem vai falar é o professor que vai falar sobre alfabetização. Enfim, mas eu acho que vocês terão já uma aula específica disso, de alfabetização, que se não me engano, é uma das coisas mais importantes. Tudo bem? Alfabetização? Acho que vocês já devem ter uma noção sobre alfabetização, né? É a Maire que falou mais, assim, né? Nas aulas dela, como é prática, né? Desde o começo, ela que dá as dicas, assim, mas aprofundado, só a alfabetização, assim, a gente não teve essa disciplina. Entendi. Tá. Então, alfabetização, vocês já têm uma noção. Letramento. Já falaram sobre letramento com vocês? Também, Maire? Confirma. Acho que foi Maire também, né? Bom, A letramento... gente viu um pouco em Libras. Letramento a gente viu um pouco em Libras também.
Ah, e o que que ela define como letramento em Libras? Você lembra, mais ou menos? Assim, chuta que é macumba. Era uma, se eu não me engano, ela até pediu pra gente fazer um trabalho, mas eu não me recordo muito bem, mas era tipo uma maneira de você ensinar a criança, ela mostrou diversas formas de a gente mostrar com desenho, para poder fazer a junção das letras, para as crianças associar a letra com o som com a letra. Isso é alfabetização, né? Letramento. Letramento seria a eu escrita? lembro mais ou menos isso. Seria o quê? A escrita? Não, letramento é o conhecimento de mundo que você mostra para a criança. Para ela fazer leitura do mundo, não só das palavras, né? Porque a leitura das palavras, das letras e das sílabas, né? Quando a gente junta uma consoante com uma vogal com uma consoante, a gente tem um som, né? E aí, então, a gente consegue fazer a leitura dessa palavra. Só que o letramento, ele é a leitura também, só que do mundo. Isso é uma parede branca, isso é um gramado, isso aqui é uma planta, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é um carro, isso aqui é uma moto, isso aqui é um ônibus, isso aqui é um caminhão. Conseguir diferenciar tudo isso, né? A conhecer os animais, conhecer os meios de transporte, conhecer as pessoas da família. O letramento é a leitura do mundo que a criança faz. E isso vocês devem apresentar desde lá atrás, tá bom? Mas nos 3 anos iniciais do ensino fundamental, é mais importante porque a criança está adquirindo uma maturidade. E aí, então, é onde ela vai conseguir fixar melhor o seu conhecimento, tá bom? Vou chamar de fixar melhor, para acho que a gente conseguir entender claramente o que eu quero dizer, tá bom? Tudo bem? Então, bora lá. O desenvolvimento das diversas formas de expressão, o aprendizado da matemática e das demais áreas do conhecimento. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre formas de se expressar, nesses 3 anos iniciais. Então, a primeira forma de se expressar é através do choro, por exemplo. A criança, ela consegue perceber que quando ela chora, a mãe dela aparece. Quando ela chora, o pai dela aparece. Então, ela se comunica de primeira forma com o choro. Presta atenção aí, Júlia, que em breve você vai ouvir chorinhos. E aí, então, é a forma que ela tem de se comunicar. Então, é claro que a gente vai pensar em behaviorismo, tá bom? Se ela chora e você já aparece, ela vai perceber de que é só fazer que você aparece. Então, o que ela vai fazer sempre? Ela vai chorar sempre. Então, só tome cuidado, né? Porque senão você acaba dando um reforço negativo para ela, não é positivo, né? Então eu tenho que deixar ela chorar um pouco? Tem. Quando você pede as coisas acontecem na hora que você pede? Não, porque a vida é assim. Não. Nossa, que dureza, hein, professora? Meu Deus, que cruel. Não, amor, vamos ensinar desde pequeno, o bagulho é louco, né? Bem isso, assim, tá bom? Não, deixa eu chorar um pouquinho só, né? Porque também, eu sei que irrita. Bom, vamos lá. As formas de expressão, então a gente vai falar primeiro do choro, depois a gente vai falar dos sons que são emitidos e que não tem uma forma, um som de fonema mesmo, né? De consoantes, de vogal, de sílaba, né? E aí, então, com o tempo e com o desenvolvimento da fala, né, ela vai conseguir se comunicar. Mas não é a única forma de expressão, né? Se expressar fazendo xixi, fazendo cocô, vomitando, também são formas de se expressar. Nossa, vômito é comunicação. A gente vomita todo dia? Não, a gente vomita somente quando a gente passa mal. É uma comunicação, tá bom? Muito xixi, muito cocô, a cor do xixi, a cor do cocô, é comunicação. Tô bem, não tô com diarreia, não tô. Tudo isso é comunicação. A gente tá falando de criança. Tô falando de criança que não fala. Certo, amores? Quando a gente vai para os anos iniciais, aí então a criança já tem um vocabulário melhor, mais apurado do que quando ela tem alguns meses, né? Ainda bem. Algumas, né? Então, a maioria. E aí, então, a gente também tem que pensar de que essa criança, quando entra com 7 anos, 8 anos, 9 anos, ela já tem um vocabulário apurado da família dela, tá bom? E as formas de se expressar são variadas.
É um choro, é um desespero, é um desenho, é uma forma de se expressar, é uma dança, é a mímica, uma agressão é uma forma de se expressar, uma violência é forma de expressão também, tá bom? Pais agressivos, filhos agressivos, tá bom? Toma cuidado, a gente tem que fazer sempre as analogias, os olhares atentos, as crianças, né, ao comportamento delas, tá bom? Lembro de um aluno de terceira série, numa escola que eu dei aula, que inferno que era aquele lugar, e ele mordeu, era o peito da menina, mas não era seio, porque eu não tinha ainda, que era da sala dele. Ele arrancou um pedaço. Coisa mais bárbara que eu já vi na vida. Não, isso não foi em 1800, não foi na época das cavernas, isso não foi. Foi há pelo menos uns 18 anos atrás. Mas foi um absurdo, né? Mas é uma forma de se expressar e a gente precisa estar bem atento a essas coisas, tá? O aprendizado da matemática, que vocês viram lindamente com a Marcele, né? Então, a gente não está falando de uma equação de segundo grau, a gente está falando de quantos lápis eu tenho na mão, as cores, né? Os conjuntos, o que faz parte, por exemplo, para agrupar as coisas, né? O que é papel num canto, o que é caneta, o que é lápis, né? O que é dourado, o que é prateado. Parece bobeira isso, mas isso é tão importante, setorizar as coisas, sabe? Organizar. E quando a gente organiza as coisas, a gente organiza aqui também. Observe, se a nossa casa está uma bagunça, a gente também está meio bagunçado, né? Quando a gente consegue organizar as nossas coisas, a gente também fica mais organizada, né? Nossa mente, nosso pensamento, nossa criatividade, tá? Para a criança não é diferente, não. As outras áreas de conhecimento. Então, quais seriam as outras áreas de conhecimento? Alguém tem uma noção? Nossa, não tem ninguém em sala de aula? Meu Deus! Fala de novo, Vanessa, por favor. Quais são as áreas de conhecimento? As outras, né? Áreas de conhecimento, porque a gente está falando aí da forma de se expressar, né? A gente está falando da matemática, né? E aí eu quero saber a área de conhecimento, enfim, pensando em BNCC, né? A gente falou agora há pouco sobre elas. Ciência da natureza. Oi? Essas? Filosofia, ciências, biologia, isso? Isso mesmo. Parece ser tão absurdo, né, que eu tô perguntando, né? Vou perguntar isso. Quais são as áreas de conhecimento? Não, Vanessa. Só perguntar na internet. Vamos lá. Áreas de conhecimento, a gente tem a ciência, acabei de Geografia, falar, artes, entra, professora. Ciência da natureza, ciências humanas, a matemática, certo? Tudo isso faz parte. Você não precisa especificar. É só dizer assim, ciência da natureza, ciência humana, matemática, comunicação, linguagem, né? Isso, é a área do conhecimento. Tá bom? O princípio da continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo. Bom, nesses 3 anos iniciais, a gente não vai reprovar ninguém. Ok? Aí, nos outros 2 anos, que também faz parte do mesmo ciclo, a gente combina aqui entre nós que também não. Tá bom? E a coordenação também vai combinar isso com vocês, não se preocupa não, tá? Por que a gente não reprova, na verdade, né? Porque a gente tem a progressão continuada. Tudo bem?
Se a criança tem alguma dificuldade nesse processo de alfabetização, ela deveria ser visto isso antes. No momento em que alguém viu aí um problema nesse processo de alfabetização, tá? O reforço, bom conversar com os pais, por exemplo, acabei de falar para vocês aqui o grupo dos professores se reuniram para fazer uma apostila para uma aluna que tinha uma dificuldade grande dentro da faculdade. E será que isso não pode ser feito também com uma criança que está sendo alfabetizada? Olha que responsabilidade, né? Então, os prejuízos da repetência dessa criança no ensino fundamental 2, ou ensino fundamental 1, desculpa, que é o primeiro ciclo, ele é, assim, devastador, tá bom? Ele só vai acontecer em último caso, tá? Porque se a gente pensar em direito, a gente vai pensar no direito à aprendizagem e o ciclo de alfabetização, que são esses 3 anos, e o ciclo de alfabetização e o direito à infância. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. Porque se eu tenho esse ciclo de alfabetização, eu estou falando de crianças de 7, 8 e 9 anos. O que elas são? Crianças. Então, elas fazem parte da infância. E dentro da infância, a gente está falando de brincadeira, a gente está falando de pega-pega, a gente está falando de corrida, a gente está falando de uma parte lúdica que também faz parte da alfabetização. Por exemplo, eu coloco algumas letras no chão e peço para as crianças irem nas letras das iniciais do nome dela. Pronto. Elas estão brincando e sendo alfabetizadas. Pronto. Bom. Cada uma vai correr para a letra que corresponde ao seu nome, por exemplo. Tá? Cada uma vai se vestir com uma letra e vai fazer o som daquela letra. Faz o som do E. Bobeira? Nada, a criança adora. Faz parte da infância e faz parte do ciclo de alfabetização, tá bom? Não reprovem crianças do primeiro ciclo. Coitadas, tá bom? Deixa para reprovar depois na faculdade, quando fizer pedagogia. Que horror. Bom, direitos de aprendizagem. Na área da linguagem, componentes curricular de língua portuguesa para o ciclo de alfabetização. Claro, eu diria até um óbvio, né? A não ser que você esteja nos Estados Unidos, aí então eu vou dizer que não é óbvio. Óbvio seria a língua inglesa. Mas como você não está nos Estados Unidos, você está no Brasil, então você vai ensinar a língua portuguesa, porque ela faz parte da área da linguagem. Área de conhecimento, linguagem. O que vai ter lá? Língua portuguesa. Claro que você não vai ensinar para a criança, coitada, que está sendo alfabetizada, análise sintática, que é o sujeito da oração, pelo amor de Deus. Ela não vai querer te ver pintada de ouro. Então, você vai fazer o quê? Ligar letras com letras, para poder fazer sons diferentes, que é a linguagem, tá bom? Conceitos fundamentais norteadores dos direitos do ciclo de alfabetização na área da linguagem, componente curricular de língua portuguesa, e aí então a gente entra com língua, alfabetização, letramento, texto, gênero textual. Que da hora! Aí aqui a gente vai entrar com um pouquinho mais de coisas. O letramento aqui, ele também faz parte dessa área de conhecimento, que é a linguagem. Por quê? Como eu disse, é a leitura que a gente faz do mundo, tá bom? O texto vai entrar aqui, é claro que vocês não vão dar Camões para ele fazer a leitura, coitado, né? Vocês vão trazer textos curtos, normalmente rítmicos. Por quê? Porque é mais fácil de decorar. Música não é fácil de decorar, gente? Muito. Por quê? Porque elas são repetitivas e elas têm um ritmo. Tá bom? Você pode trazer aqui a música que você quiser, tá bom? A gente sempre pede a infantil, pode ser da sua época, pode ser nova, pode ser o que o vizinho escuta, enfim. A gente só não pede para que seja música para adulto, ok? Dá para entender, né? Gêneros textuais. O que é gênero textual? Tipo de texto.
Por exemplo, poesia é um tipo de texto, é um gênero textual. Bula de remédio é um gênero textual. Carta é um gênero textual. Mensagem de WhatsApp é um gênero textual. Calendário é um gênero textual. Nossa, mas é um texto? É um texto. Você acha que é o quê? O calendário? É um texto, não tem lá letras. Março, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, tem texto. Então, também é um gênero textual. Receita. Receita de bolo, receita da torta. Receita também é um gênero textual. É um tipo de texto. Que tipo de texto é esse que eu quero? Um TCC é um gênero textual. Né? É uma narrativa, é um gênero textual também. Um conto, crônica. Todos eles são gêneros textuais. Quem vai falar sobre funções da linguagem? Vai arrasar nessa parte, né, meu bem? Acabei de falar várias coisas. Certo. Tudo bem, amores, aqui? Tudo bem. Então tá bom. Tudo bem. Eixos estruturantes dos direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização, na área da linguagem. Então, o componente curricular de língua portuguesa apresenta o quê? O que vocês vão, como eixo que vai estruturar, que vai assim, falar assim, cara, essa criança vai sair daqui maravilhosa. Por quê? Porque eu vou traçar esses eixos e ela vai aprender tudo isso. Maravilha, quero ver. Vamos lá. O que essa criança tem que aprender nesse ciclo de alfabetização? Leitura. Claro que você não vai dar Machado de Assis para ela. Ela vai conseguir ler o nome dela, o nome do pai, da mãe, papai, mamãe, da professora, do colega. Ela vai conseguir fazer leitura de coisas simples, tá bom? O que é leitura? É a junção de uma letra com outra, que forma uma sílaba, de uma sílaba com outra sílaba, que forma uma palavra, tá bom? Se eu consigo ler sílaba por sílaba, não tem problema. Pausadamente, não tem problema, tá bom? O importante é ela fazer leitura de sílabas. E depois ela junta e forma uma palavra só. E aí ela vai se ligar de que formando palavras, e colocando uma palavra na frente da outra, ela vai ter um texto. Beleza? Leitura, produção de texto. Ela vai ter que fazer alguma produção de texto, tá bom? O que vocês quiserem, o que vocês puderem, o que a escola orientar a fazer, tá? Produção de textos escritos, porque não é desenho, tá? É escrito. Me conte o que você tomou no café da manhã. Hoje de manhã eu tomei café com leite. Tá bem? Coisas bobinhas, claro, que a gente está falando de uma pessoa, de uma criança que está no ciclo de alfabetização. Tá bom? Linguagem oral. Ela tem que desenrolar de verdade, é essa palavra que se dá, para a leitura. Para a oralidade, tá bom? É a hora que a gente consegue melhorar a fala da criança. A criança consegue melhorar a sua fala quando ela tem crianças do lado dela que também falam direitinho. Não trocam nenhuma letra, tá bom? Não tem a síndrome do cascão. Do Cebolinha, aliás, né? Que é importante detectar e é importante tentar desenrolar isso. Claro que existem problemas neurológicos, claro que podem ser problemas de fono, tá bom? Mas a gente tenta, em sala de aula, conversando com essa criança, sempre fazendo com que ela faça a leitura da palavra correta, que ela escute a palavra, que ela repita a palavra, tá bom? Não ache bonitinho ela falar errado, tá? Porque senão é um reforço negativo. Ai, que lindinha, falando assim. A mãe pode achar, mas você, professora, não. Tá bom? Linguagem oral, linguagem imagética. Ela tem que ter a noção de imagens. Por exemplo, ela vai ler a palavra castelo. Ela tem que imaginar um castelo.
Ela vai ler a palavra janela. Ela vai ter que imaginar uma janela. Como que é uma janela? Faz o formato para mim. Como que é uma janela? Ela abre para fora, ela abre para dentro, ela é de correr, ela é aquela que puxa assim. Tá bom? Linguagem imagética. E a análise linguística. É claro que ela não vai conseguir fazer essa análise linguística. Porque quem faz somos nós. A linguística não tem trema, tá, amores? Acabei de ver aqui, não tem trema, tá? Opa, deixa eu voltar. E aí, então, essa análise linguística, quem vai fazer é o professor, tá bom? Por isso que faz parte do eixo estruturante. Porque se eu tenho todos esses, eu vou ter uma análise linguística no final. Eu vou conseguir parar e observar o que essa criança melhorou e o que precisa melhorar, tá bom? Dentro das linguagens, dentro dessa área de conhecimento, linguagem. Tá bom, amores? Tá pesado? Vocês querem que pare um pouquinho? Não, professora, eu estou anotando aqui. Então tá, beleza. Aí a gente vai falar da avaliação da aprendizagem, claro, porque se a gente vai falar sobre isso aqui, ó, análise linguística, a gente faz uma análise para avaliação, tá bom? A avaliação da aprendizagem dos estudantes a serem realizadas pelos professores e pela escola, como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo. É redimensionadora a ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, porque tudo é um processo. O aprendizado é um processo. Então, não adianta você fazer uma avaliação hoje, valendo de 0 a 10, no seu primeiro dia de aula. Ah, você tá de palhaçada, né? Louca. Tá bom? Então, assim, não dá. Ele é realmente um processo, a avaliação. Se eu ensino a letra A hoje e vou ensinar a letra B amanhã, pode ser que ela consiga fazer a junção dessas duas palavras, dessas duas letras, o B e o A, né? E se eu trouxer o E junto com o B, e se eu trouxer o I para juntar com o B e dar bi, né? E o O e o U, eu preciso trazer essas outras vogais junto com essas consoantes. Se no final ela consegue fazer a leitura de ba, bé, bi, bo e bu, perfeito. Eu tive aí uma avaliação, tá bom? Mas observe que isso é um processo, tá bom? E é um processo participativo, formativo, contínuo, cumulativo e diagnóstico. São palavras mega importantes. Vamos lá. Professora, licença. Oi, A Djailma pode falar. falou para a senhora aceitar ela, a Djailma. Claro, meu amor. Aceito, tadinha. Olha ela aqui. Oi, Djailma, desculpa, amor. Não ouvi você. Cadê ela? Djailma, oi, amor. Pronto. Oi, meninas, desculpa o atraso. Olha, acabei de chegar. Tem 5 Sem minutos. problemas, querida. Que bom que você veio. Estou falando de uma parte bem importante, que é a avaliação da aprendizagem. Ai, que bom. Então, vamos lá. A avaliação da aprendizagem, por ser esse processo, né? Então, ele é um processo participativo, onde a criança tem que participar, todas elas. Vamos pensar que é a única forma que a gente tem de assegurar que essa criança melhorou ou não. Para eu dizer se ela melhorou ou não, eu tenho um diagnóstico. É o diagnóstico que faz dizer que ela melhorou ou não, certo? Se ele é participativo porque a criança vai participar dele, e formativo porque ela forma uma criança, ela forma a alfabetização, ela forma o letramento, ela forma a matemática, ela forma uma área de conhecimento, e ela é contínua, porque todos os dias a gente vai ensinar uma coisa nova. Por exemplo, amores, essa atividade que a gente faz toda semana, ela é contínua e cumulativa. O que vocês estão fazendo, que é estudando, e eu aqui como professora, eu estou tendo essa ação pedagógica de caráter processual, participativo, formativo, contínuo, cumulativo e diagnóstico. Porque esse processo de avaliação, ele acontece na vida inteira das pessoas. Tá bom? Na vida inteira das pessoas. A gente está falando de educação, então vamos focar,
Mas na educação e na vida normal, na vida do dia a dia, no trabalho, também a gente tem esse mesmo processo avaliativo, tá bom? Então, atente-se a essas palavras-chave, tá? Tudo bem, gente? Entenderam? O participativo, no caso, é quando o aluno participa ativamente das aulas, né? É só para eu ver Isso, se eu anotei certo isso. mesmo. Não, tá certinho. É que é meio óbvio, né? Você fala, não, será que é tudo isso mesmo? E o formativo é formar pessoas, é isso? Isso, por exemplo, ela vai se formar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, é formativo, que eu estou formando alguém que está sabendo escrever amor, abóbora, sei lá, né? Entendi. Então, é o que ela está formando como conhecimento, tá? Contínuo, porque pode ser todos os dias, pode ser semanal. E cumulativa, porque ela vai acumulando esse conhecimento até chegar à sua formação. Lembra que eu falei de formação de formato, dar um formato a esse ser? Esse ser tem um formato de uma pessoa que faz leitura, de que sabe escrever, de que tem interpretação de texto, de que tem um pensamento lógico, tá bom? Que faz letramento, né, que tem um letramento. Silêncio. Não, estou esperando vocês terminarem de escrever, de anotar, enfim, por isso. Agora, se já terminaram, eu vou para o próximo, que acho que já é a historinha que eu quero tanto... quase. Bom, se avaliar é preciso assegurar a aprendizagem. Se eu preciso avaliar... Se eu vou avaliar, porque precisa ser avaliada essa criança, para eu ter esse diagnóstico, tá bom? Qual é o meu diagnóstico? Ela foi alfabetizada, ela não foi alfabetizada, ela foi má alfabetizada, ela foi bem alfabetizada e por aí vai, tá bom? Eu preciso ter esse diagnóstico. O que ela sabe ler? O que ela sabe escrever? É um diagnóstico, tá? Se eu tenho essa avaliação, né, então eu preciso fazer com que quem vai fazer essa avaliação, quem vai ensinar isso que ela vai ser avaliada, também saiba fazer isso. Quem são esses? A nós aqui. Os professores. Tá bom? Então, os professores, eles também precisam ter essa preocupação, essa formação de ser alfabetizador. Por isso que eu falo da especialização em alfabetização, porque eu acho que são 3 anos muito importantes, de muita responsabilidade, e é lindo pegar a criança no primeiro dia de aula, na primeira série, e encontrá-la no último dia de aula do terceiro ano. E aí, então, você vai ver o que você fez, o que você construiu nessa criança. A formação, que é o castelinho que você construiu nela, tá bom? E aí, então, é preciso assegurar essa aprendizagem. De que forma? Melhorando sempre o ensino em sala de aula. Isso você, professora, pedagoga, eu como professora, também consigo fazer uma autoanálise. Ou, se eu não conseguir fazer uma autoanálise, eu posso perguntar para os meus alunos o que eles querem que melhore na minha aula, o que eles querem que eu traga. Eles sempre vão dizer algo diferente, mas eles não sabem o que é algo diferente. Mas tentem trazer algo diferente, tá bom? Diferente não é extremo, tá? Mas é sair da sala de aula. Ficar... Pro, no caso, é para isso que eles fazem sempre a sondagem. Essa sondagem, ela é feita na primeira e segunda série, ou terceiro e quarto ano também é feita essa sondagem? Não, essa sondagem, ela é feita na primeira, segunda e terceira série. E terceira também? E terceira. Que é para saber exatamente... A gente até vai falar sobre uma avaliação externa que existe, que o governo traz para os primeiros anos desse ciclo de alfabetização.
E é sempre nos inícios das aulas, né? Que as professoras vão fazer. Tá. A sondagem que você está falando é sobre a alfabetização. Isso, sobre a alfabetização. Sempre no começo das aulas, para poder saber, assim, quem é você, onde estou pisando, o que você precisa melhorar, o que você precisa piorar. Ah, eu falei de uma palavra, anamnese, não falei? Na aula passada? Não. Eu não lembro. Não falei. A anamnese é mais ou menos isso, é a sondagem. Né? Fazer a sondagem das crianças é para saber aonde você está indo, aonde você vai pisar, com que tipo de criança você vai lidar. Não comportamental, mas em relação ao ciclo de alfabetização mesmo. Tá? É isso aí. E aí, então, eu trouxe, achei tão legalzinho, gente, foi o que me... Agora, é uma provinha que o professor passa para a criança? É um ditado. Sim. É que a gente chama de prova porque não deixa de ser uma avaliação, mas é sim um ditado. E aí vamos ver se essa criança sabe ou não escrever a palavra, né? A gente sempre teve, né, ditado na sala de aula. Sim. Vocês lembram de ditado em sala de aula? Sim, Eu lembro. lembro. Tinha muito ditado. Nossa, e às vezes quando eu esquecia, a professora falava a palavra e eu esquecia, porque eu estava escrevendo outra, aí eu ficava numa tristeza, eu me sentia muito para baixo. Eu também. Não é? Caramba, né? Muito engraçado isso. Os ditados, eles são bem vistos, apesar de que muita gente acaba tendo um trauma depois, né? Mas eles são importantíssimos, porque é oralidade, né? É escuta, é reprodução do som, da fonética do som, e depois a leitura dele, a escrita. Tem tanta coisa envolvida, importante, né, na alfabetização, num ditado, e é uma forma, sim, de fazer a avaliação. Ô, Edjailma, na escola que você está, eles fazem a sondagem? Sim, fazem. Essa semana De que mesmo. forma que é? Essa semana eu cheguei, a professora já havia começado, né? Ela passou uma historinha em forma de ditado com pequenas frases. Foi para o segundo ano. E só que aí eu não acompanhei muito, mas de vez em quando, o ano passado sempre chegava alguma criança lá para fazer uma sondagem, só que assim eu não estava presente, porque acho que era criança que estava chegando de uma outra escola para poder ver como que ela estava, para ver em que série ela poderia se adaptar melhor. Exatamente, para poder saber aonde que ela vai. Se adequar. Né? Isso mesmo, essa sondagem, ela existe, sim, dessa Por forma. isso que eu perguntei, eu achei tão bonitinho, porque as crianças, assim, elas esquecem, às vezes, de completar o final da frase, né, falta uma letra, ou coloca a letra errada, é bem interessante. É muito interessante, é muito fofo mesmo. Bom, vamos lá. E aí, então, gente, trouxe uma historinha muito interessante. Na verdade, é uma versão da Bela Adormecida, tá bom? É uma versão. Então, é uma adaptação aí de Paton. Michael Kim Paton é o nome da pessoa que fez essa adaptação e é de Londres, tá bom? E aí, então, a tradução aqui em português. Então, vamos lá. Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, também, ela perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu: minha rainha, os tempos estão mudados. Esta não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Olha que interessante. Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que Vossa Majestade fez essa pergunta. Ou seja, o que pretende fazer com a minha resposta? Pretende apenas levantar dados sobre seu ibope no castelo?
Pretende examinar seu nível de beleza comparando-o com o de outras pessoas? Ou sua avaliação visa ao desenvolvimento de sua própria beleza, sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios pré-determinados? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: como assim? E o espelho continuou: além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina com que bases devo fazer essa avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? Quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo, se consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se utilizar parâmetros nacionais, poderia ter outras respostas. Entre a turma da Copa, ou mesmo entre os anões, a Branca de Neve, ganha estourado. Mas, se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Depois, ainda tem o seguinte, continuou o espelho. Como vou fazer essa avaliação? Devo utilizar análises continuadas? Posso utilizar alguma prova para verificar o grau desta beleza? Ou utilizo a observação? Finalmente, concluiu o espelho. Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos a considerar. Bom, diante de tudo isso, a gente faz a mesma pergunta, todas essas perguntas a gente faz diante da avaliação que a gente faz com os nossos alunos, né? Se é preciso avaliar, então é preciso assegurar essa aprendizagem, né? Se eu preciso avaliar a beleza, eu preciso ter critérios. Quais são esses critérios? Quais são os critérios que eu preciso para avaliar um aluno? Eu tenho que compará-los? De que forma que eu vou avaliar? É uma prova escrita? É uma prova de pergunta e resposta, direta, objetiva ou subjetiva? Eu posso avaliar essas crianças apenas na observação? Eu posso avaliar essas crianças apenas numa brincadeira de roda, por exemplo? Né? Então, tudo isso, a gente precisa estar sempre prontos para perguntarmos. E também fazer a grande pergunta que o espelho faz no final. Será que estou sendo justo? Já que eu tenho tanta coisa para considerar. Tudo bem, amores? Entenderam? Nossa, Gostaram muito da boa. história? Sensacional. Adorei também. Nossa, Sensacional. a história vai discorrendo com as perguntas assim que foram ditas anteriormente. Meu, é muito engraçado, porque assim, cara, como assim, né? A gente vai ficar perguntando tudo isso, né? Você quer saber se você é mais bonita? Por quê? Assim, por que motivo? Né? Você quer ser avaliada por quê? Por quê? O que você vai fazer com essa resposta? Né? E é isso que a gente tem que pensar também no nosso dia a dia, no nosso, por exemplo, em sala de aula, né? O que a gente vai fazer com essa resposta, dessa avaliação, desse diagnóstico que eu tive desse aluno? Nada. Nada? Então nem faça, né? Alguma coisa a gente tem que fazer, não é verdade? Ou você vai apenas levantar por levantar, que nem o Ibope aí da Majestade no Castelo, né? E você vai fazer um parâmetro, você vai fazer um parâmetro nacional, que nem ele pergunta aqui, né? Cadê? Que é muito engraçado essa parte, cadê? Aqui, ó, se utilizar parâmetros nacionais, ou vai perguntar apenas para as pessoas que moram dentro do castelo. Quando a gente faz as avaliações, a gente faz a avaliação interna. Então, a gente, na verdade, acaba comparando, entre aspas, né, indiretamente, com os alunos que tem dentro daquela sala que aquela criança está inserida. Quando a gente faz uma avaliação externa, é porque essas perguntas vêm de fora, para fazer um comparativo maior com as outras crianças de outras escolas.
tá bom? Então, as avaliações internas são você mesma que vai elaborar, tá bom? E a avaliação externa é o Estado, é o município, é o Ministério da Educação, tá bom? Que faz essa avaliação. Por exemplo, SAEB, SARESP, tudo isso faz parte de uma avaliação externa, tá? Essa... Ai, você falou o nome agora e já me fugiu. Sondagem. Essa sondagem, ela é interna. Ela não é externa, ela é interna, tá bom? É uma avaliação? É uma avaliação, tá bom? E aí, então, a gente também tem que perguntar ou refletir apenas, né? Quais os instrumentos de avaliação que a gente tem que utilizar com essas crianças? Principalmente quando a gente fala desses 3 primeiros anos iniciais, esse ciclo de alfabetização, né? A gente precisa, pelo menos, ter assim como parâmetro de que a criança sabe fazer a leitura de vogais, que é importante, e de que algumas consoantes também. Eu não estou perguntando sobre, por exemplo, as consoantes, a junção de sílaba, por exemplo, CHU, chu, tá bom? Mas que tem o mesmo som de XU, chu, né? Chulé, chuchu, não é isso? São escritas com as mesmas linhas, as mesmas letras, né? Chuchu, chulé, né? Tudo bem? Entenderam, amores? Ô, professora, Diga. se a gente for pegar essa história e a versão original, a gente coloca a original como pedagogia tradicional e essa agora como pós-crítica. Bem observado. É assim, só que, claro que essa história, vocês não vão ler desse jeitinho que está aí, dessa versão, para as crianças, porque essa é uma reflexão pedagógica. Mas, assim, é isso mesmo. Se você quer fazer esse comparativo, é isso mesmo. Então, a gente tem a tradicionalista e a gente tem a pós-crítica. Isso mesmo. Eu falo, assim, em questão da situação mesmo do papel do professor mesmo, porque lá, se a gente for pegar a madrasta aí, se a gente for pegar ela queria uma resposta e tinha que ser exatamente aquela, que ela era a única, né? Que foi assim que o espelho aprendeu. Isso. E se a gente for olhar para essa agora, ele indagou, ele refletiu, né? Ele fez várias perguntas para realmente ter uma resposta. Eu vou te dar essa resposta, você vai fazer o quê com ela, né? Assim, para que você quer saber, né? E assim, o que é beleza? Faltou ainda a pergunta, mas o que é belo para você, né? Porque belo também é subjetivo, não é verdade? O que é bonito para você pode não ser bonito para mim, né? E também pode ser outra forma de avaliação, porque existem avaliações subjetivas. Por exemplo, observar o comportamento da criança, ele também é objetivo, ele é subjetivo. Porque tudo depende do que você tem por entendimento de comportamento bom e ruim. É subjetivo. Por exemplo, isso acontece muito. O professor está dando uma atividade em grupos com as crianças. Então, tem vários grupinhos formados dentro da sala de aula. E nesse exato momento de formação de grupo, quem passa? Coordenação e direção. Dependendo do que eles entendem por bagunça, a sua aula está bagunçada. Dependendo do tipo de observação que eles fazem, a sua aula é uma bagunça ou não. Porque é algo subjetivo. Certo? Bom. É assim, gente. Tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, mas eis que, naquele momento, o diretor e o coordenador passam. É sempre assim. E é muito engraçado, porque assim, você sempre fala, putz, isso não passa assim. 2 minutos antes estava diferente o negócio. Estava bem melhor. Não deixa de ser uma avaliação subjetiva, né? Porque tudo depende da leitura que você está fazendo ali, do seu letramento. Certo? Tudo bem, amores? Tudo bem. Eu até lembrei de uma ocorrência que o ano passado
a escola teve a visita de algumas outras pessoas de outro estado, de outra escola, né, da mesma rede. E aí, os professores até avisaram para os alunos, olha, se comportem direitinho, não façam bagunça, que hoje nós temos visita. Nossa, e todo mundo ficou caladinho, bonitinho, educadamente. Eles passaram olhando nas salas e estava tudo perfeito, né? Lindo e maravilhoso. É isso mesmo. Já pensou se de repente, nesse momento, uma criança faz uma pergunta e todo mundo dá risada e eles passam? Dependendo da forma como eles vão olhar, né? Tá certo, tá errado. Tá bagunçado, não tá? Né? Tudo depende da leitura que ele faz de mundo. Isso acontece muito em escolas particulares, onde os pais vão conhecer a escola e desde a hora que inicia a apresentação da escola, os B10, a coordenação avisa os B10, os inspetores, e os inspetores avisam os professores, e os professores avisam os alunos. Isso acontece. Para não ter esse movimento que você também fez aí. Fazer isso que você fez, Edjaima, também acontece no particular. Ai, meu Deus, é bem engraçado mesmo. Só que, assim, na visita, eu já vi várias vezes a visitação de pais, assim, de surpresa, né? Bom, apesar que eu também não vi, né, se chegaram a comunicar, porque como eu tenho muito contato com os inspetores, às vezes eles comentam. Mas, assim, quando chega alguns de surpresa, acontece tudo naturalmente mesmo. Ai, que bom. No caso, foi essa vez que aconteceu dessa visita. Mas quando é com os pais, é tudo normalmente. Agora, lanço a pergunta, que é a seguinte: se você fosse levar seu filho para fazer matrícula numa escola e você passasse em frente a uma sala de aula que tivesse um falatório maior, qual é a sua impressão daquele falatório? Qual é o tipo de escola que você gostaria? Aquela que é silenciosa ou aquela que tem falatório? Porque a gente ainda tem um pezinho no tradicional. Verdade, né? E se naquele dia está acontecendo uma aula diferenciada com falatório, o que acontece com esse professor depois, professora? Qual é a probabilidade de pós-aula, depois dessa visita aí? Assim, na verdade, quem acompanha essa visita é alguém que está preparado para dar desculpas daquela incidente. Tá bom? Mas se, por exemplo, a coordenação percebe de que aquilo não faz parte de um momento de atividade lúdica, ou de um encontro, um debate, enfim, alguma coisa assim, pertinente à aula, de verdade, é claro que a coordenação vai chamar a atenção desse professor, porque ele está deixando muito à vontade os alunos, e ele não pode ficar tão à vontade assim. O à vontade para a coordenação é deixar os alunos sem fazer nada, por exemplo. Sem fazer nada é muito entre aspas, porque assim, dentro de uma sala de aula de 20 pessoas, que você tenha que copiar um exercício, vamos pensar assim, algo bem idiota. Vou copiar um exercício. Tem gente que fica conversando ao invés de copiar. E aí, então, são os últimos a terminar. Tem gente que termina o quanto antes para conversar depois. Não é verdade? Então, assim, então um conversa antes e outro conversa depois. Então, a gente tem conversa o tempo todo. Né? Então, tudo depende do que a coordenação quer, a escola quer, de que forma que as crianças devem ou deveriam se comportar. E isso, gente, cada escola é de um jeitinho, tá bom? Mas é só a gente pensar que quando os pais estão passando, eles estão conhecendo a escola, eles querem saber como que é a aula do professor. Então, às vezes, eles param na porta da sala. Essa é a professora X, ela dá aula de Y, né? E aí, então, você faz aquela cara de...
simpática, né? Porque assim, se você trabalha numa escola, você quer ter aluno. Se a escola não tem aluno, você não tem aula. Certo? Eu trabalhei numa escola faz tempo isso, de que a gente fazia campanha de ensino para ensino médio nas portas dos Enems, por exemplo, para as crianças irem estudar lá na escola que eu dava aula. Nós entregávamos panfleto. Num domingo. Mas a escola era pequena, a gente queria que tivesse aula. Porque tendo aula, eu tenho aula. Eu tenho trabalho, eu tenho emprego, eu tenho dinheiro. Entendeu? Então, tudo depende da forma como você está olhando para essa escola também. Eu acho que quando a gente entrega o nosso currículo numa escola, é sinal de que você quer trabalhar ali. Não é? Agora, se você não quer trabalhar ali, você não entrega seu currículo ali, não é verdade? É verdade. Né? Então, não vai adiantar você ficar reclamando da escola depois. Foi você que entregou o currículo. Ah, eles pagam pouco. Tudo bem que a hora de entregar currículo, você não sabe valores. Mas na hora da conversa, você sabe valores. E você sabe fazer um cálculozinho rápido. Ou, se não sabe, faça na hora. Quanto mais ou menos em média eu vou ganhar por mês? Tem uma noção? Ah, é pouco para mim. Ah, é muito para mim. Ah, tá bom assim. Pronto. Você sabe falar. Sim ou não? Às vezes, por centavos, você acaba recusando, porque na outra paga centavos a mais. Acontece super. Isso em escolas particulares. Bom, então, assim... E normalmente ganha por aula, né? Valor de hora-aula. Eu não sei, ensino... Educação básica, educação infantil, se eu não me engano, é para o turno. Turno da manhã, o turno da tarde, tá bom? É um valor fechado, se eu não me engano. Agora, os professores aulistas, eles ganham por hora-aula. É que você não estava na aula. Por exemplo, no estado, eles pagam R$18,35 a cada hora-aula. A hora-aula não tem 1 hora, tem 50 minutos. Tá bom? Só para você saber. Nossa, mas isso em um preço atual? Um valor atual? Tipo, hoje mesmo me fala esse valor. Hoje. 18,30 centavos, professora? R$18,35. Nossa, Desculpa. Imagina, pode falar. Depois eu falo, Geise. E o salário de um professor de educação infantil, que é, no caso, mensalista, professora, você sabe? Não tenho noção. Não tenho noção, infelizmente, porque existe uma disputa idiota, que eu não sei porquê, entre Fundamental 1 e 2. No caso, tem diferença? Tem diferença, então? Tem diferença. E no médio também tem diferença. É mais. No médio é mais, Fundamental 2 é mais do que Fundamental 1. Fundamental 1 é mais do que ensino infantil, se eu não me engano. No ensino médio não é hora-aula, não? É hora-aula e é maior do que o valor da hora de ensino fundamental 2. Normalmente tem uma diferença. No particular. Eu acredito que lá, acho que eles pagam pelo que eu havia ouvido falar, acho que eles pagam em torno de, não sei se é R$30, 30 e pouco, hora-aula. Eu vou procurar me informar direitinho. Tá, R$30. Vamos pensar, R$30. Esse valor é hora cheia ou não? O que é hora cheia? Com todos os benefícios ou não? Tá bom? Existem benefícios fora esse valor de hora-aula, né? Por exemplo, o descanso semanal remunerado, DSR, 11%, acima desse valor, né? Então, você soma 11%. Existe o HTPC, Hora Atividade Pedagógica, não sei dos quanto, que é uma conversa que o coordenador tem com todos os professores. Dependendo de quantas aulas você tem um número X de HTPC. Paga-se 30% do valor. Aí, então, você soma, porque você vai dar aula semanal.
Então, por exemplo, você pegou 20 aulas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês fazerem. Olha onde a gente está. Falando sobre o... Olha, já mudou tudo. Só mudou tudo, mas não, tá super dentro, gente. Porque né? assim, é curioso, porque igual a gente que procura estágio, por exemplo, né? A gente não tem noção nenhuma de valores. Embora eu pesquisei, mas é um assunto bem interessante. Pertinente. A gente não fugiu, não. A gente está falando de dar aula. Vocês querem dar aula, vocês querem ganhar dinheiro, não é isso? Então, vamos lá. Então, tá. Eu ganho R$30, ok? E eu tenho 20 aulas semanais, tá? Então, eu vou multiplicar 30 por 20, beleza? Então, por semana, só dando aula, sem nenhum benefício, eu ganho R$600, tá bom? Só que em cima desse valor, eu tenho 30%. Cadê porcentagem? Então, é mais 180, que é do HTPC. Então, eu já tenho 780, certo? Eu tenho ainda 11% sobre o meu DSR. Então, vai somando, tá bom? Eu tenho mais... O que é 3% que eu falei agora? DSR, HTPC... Descanso remunerado, é esse? Não. Então, DSR, não, já foi, né? Eu não tenho mais nada. Tudo bem. Isso aqui eu vou ganhar por semana. Quantas semanas eu tenho? Quantas semanas tem um mês? 4. 4. 4. Só que eles não pagam 4, eles têm que pagar 4,5. Por quê? Porque às vezes eu tenho 5. Por exemplo, esse mês aqui, março, eu tenho 5 semanas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, todo mês eles pagam por 4 semanas e meia. Então, é esse valor que é semanal, vezes 4 semanas e meia. E eu tenho o valor mensal. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. R$30 hora aula, tá ótimo. É isso que eu ia falar. Isso no caso, se for ganhar 30, né? Tá mesmo. Aí, por ano, tem que declarar o imposto de renda, né? Tem alguma vantagem em caso de filhos, alguma coisa assim do tipo, professora? No estado tem. Tem? No estado tem. No particular, às vezes, o que você tem é bolsa de estudo para o seu filho. Muitos professores fazem isso. Aonde dão aula, colocam seus filhos para estudar. Ganha-se bolsa de estudo. É mesmo, porque lá tem um monte. Meu Deus do céu, tem muitos. É normal isso acontecer. Por quê? Porque assim, você vai ter dinheiro para pagar uma escola particular vizinha? Não. Então você coloca ali e paga só o material pedagógico. A mensalidade você não paga. Que o material também é bem, né? Dependendo de onde você vai, né? É bem caro mesmo, bem. Vamos pensar que 20 aulas, se eu dou 5 aulas todo dia, toda manhã, eu tenho que pelo menos 4 dias da semana, tá bom? 4, 8, 12. Não. São 5, né, que eu tô falando? Eu tô fazendo 4, pera. São 5 dias da semana. Eu dou 5 aulas por dia. 5, 10, 15, 20. Eu tenho um dia de sobra. Tá bom? Então, eu dou 4 manhãs toda semana para ganhar isso. Parece muito? Parece. Mas pelo trabalho que você vai ter, filha, para a miséria. Porque, na realidade... Você não vai parar de gravar? Oi? Vai parar de gravar? Não, é que eu vou dar aula ainda. Porque, assim, na realidade, o professor, ele nunca termina o trabalho só na instituição, né, professora? Sempre Nada, tem a gente mais. leva muito trabalho para casa. E final de semana se estende e assim vai, né? A gente dá uma esticada, né? Trabalho e casa é quase a mesma coisa, uma extensão que a gente faz. Infelizmente, porque a gente não tem tempo de fazer dentro da sala de aula, sabe?
Porque a escola fecha, porque vem outro turno, porque a tia precisa limpar a sala, porque você vai para outra escola, N coisas, né? Então, a gente acaba trazendo sempre trabalho para casa. A gente só não traz trabalho para casa nas férias, e olhe lá. E olhe lá. Mas Tá acho bom? que de vez em quando acontece, né? De uns trabalhinhos assim nas férias, por acaso. Porque é muita Acontece. coisa. Principalmente meio de ano. Acontece sim. Final de ano não, porque é troca de ano letivo, então pode ser que você também troque de escola, troque de turma, né? Você estava com o primeiro ano, agora você vai ficar com o terceiro, enfim. Né? Então pode haver essa troca, né, de turma. E aí, então, no meio do ano é mais difícil isso acontecer. Então, você é mais fácil, no meio do ano, você ter ainda alguma coisinha para fazer durante as suas férias. Mas evitem. Tentem se organizar para vocês não acumularem, tá bom? É difícil às vezes, viu? Mas tentem, gente, sempre tente. Por exemplo, esse fim de semana eu tenho bastante coisa para fazer. E espero que o próximo fim de semana não tenha, o próximo. Mas esse eu tenho. Então, esse final de semana eu não vou conseguir ficar de boa, entendeu? Mas isso porque eu não estou indo para a faculdade, não estou indo para a escola, né? Estamos aqui em casa, parece até que dá para fazer as coisas, né? Mas eu fiquei a tarde inteira hoje vendo os vídeos, os livros para vocês, arrumando os slides, trazendo essa historinha aí que eu achei muito legal, que eu achei na internet, falei, nossa, elas vão gostar, tinha tudo a ver com avaliação. Então, assim, olha o tempo que se, entre aspas, perde. O seu descanso semanal remunerado. Tá bom? Vamos seguir? A gente tem aí alguns minutinhos de aula, tá bom? E aí, então, a gente encerra daqui a pouquinho a aula, umas 10h20, 10h30 a gente encerra. Porque é osso e direto, viu? Não tô mais acostumada a ficar falando o tempo todo. Vamos lá. Se a gente estava falando sobre avaliação, da historinha da Cinderela, da Branca de Neve, enfim, que a gente estava vendo agora, a gente continua falando de um pouco mais de avaliação, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, as instituições sociais, quais são elas? Família e religião, por exemplo, ela faz parte da formação da visão do mundo e dos valores das crianças e dos jovens. Lembra que eu disse que é obrigatório, né, a ter o ensino religioso, nessa política pública que a gente está? Por quê? Porque, na verdade, faz a formação da visão do mundo para a criança e para o adolescente, né? Assim, claro, como a família, né? A família é a primeira a dar essa base, depois vem, então, a religião, certo? A escola não pode ser responsabilizada sozinha, por insucessos nessa área, mas deve responder majoritariamente pelo fracasso dos alunos no aprendizado de competências cognitivas. Aí já é diferente, tá bom? O que a gente fala de competência cognitiva? A gente vai lembrar dos eixos cognitivos, por exemplo. Vamos lá. Socialização, raciocínio lógico, oralidade, movimento, linguagens literárias, matemática, jogo de desafio, interação, inglês, autonomia, descobertas de coisas, né? A gente pode falar também sobre cuidado pessoal, também é de competência do professor, tá bom? Por quê? Porque vai ter a hora do lanche. O que a gente vai fazer antes do lanche? Lavar as mãos. A gente aprende isso desde que o mundo é mundo. Lave bem as mãos antes de comer. Já lavou as mãos antes de sentar na mesa? E por que será que é bom lavar as mãos, né? Vamos pensar em Covid-19? Deixa eu ver, então. Né? Por que será que é bom lavar as mãos? Não só pela Covid, claro, né? Mas porque a gente traz nas mãos também. Hoje é a Covid, né, professora? Antigamente era bactéria. Sim, não, a gente continua com bactéria, a gente continua com vírus, mas é que o vírus que está aí assolando a gente o tempo todo há um ano é a Covid. Então, e estão dando mais importância à lavagem de mãos agora por conta da Covid, né? Então, sim, claro. E aí, então, a gente precisa fazer ensinar isso, trazer isso para as crianças. Se as crianças não corresponderem de forma positiva para isso tudo que eu acabei de falar, esses eixos cognitivos, a responsa não é da mãe, não é do pai. Essa responsa é sua.
tá bom? Nossa, eu sou então responsável na socialização da criança e não os pais? Então, quantas crianças tem na sua sala? Uma ou 20? 20, então você é responsável pela socialização, tá bom? Porque a criança não tem que fazer amizade só com um, ela tem que fazer amizade com todo mundo, porque ela precisa daquele negócio chamado multiculturalidade, respeito a elas, tá bom? Então tomem cuidado. É claro que a gente está falando de alfabetização e o peso é grande para o professor, tá bom? Por isso que eu acho importante, quem quiser pegar a alfabetização, trabalhar com a alfabetização, fazer uma especialização. Para, assim, gente, ter um foco diferente, um olhar diferenciado para esses 3 primeiros anos de sala de aula, sabe? É um trabalho tão bonito, de verdade, assim. Por exemplo, nós sabemos ler e escrever por quê? Por causa da nossa professora dos 3 primeiros anos. Ela que nos ajudou. Caramba, e cadê elas na nossa vida? Né? Eu tive a tia tia Bárbara. Tanto que eu queria, quando eu pensava em ter filhos, eu achava que minha filha tinha que se chamar Bárbara, que nem a minha tia, minha professora. Ela tinha um perfume muito, muito típico dela, que depois, com uns anos, eu fui descobrir que era um cheiro de um perfume do Boticário e cigarro. E realmente ela fumava. Muito engraçado. Mas enfim. Bom, as características socioeconômicas dos estudantes são apenas parte da explicação para o baixo desempenho escolar. Acho que eu falei isso numa aula aí. Não é porque a criança é pobre de que ela tem que ter um problema, um déficit intelectual, um déficit de aprendizagem. Bom, não é porque a criança é rica que ela tem um QI superior. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? É que, claro que, se você está com fome, seu estômago está roncando, ele vai te atrapalhar no estudo, tá bom? Mas não significa que essa criança tem algum problema intelectual. Tá bem, gente? Tomem cuidado com isso. É a mesma coisa de pensar que na favela ninguém vai para a faculdade. Não, isso aí se está rotulando, isso é preconceito, isso é discriminação total, tá bom? De que a criança, sei lá, que mora na Alphaville, ela não pode frequentar a cidade de Tiradentes, ou aqui Guanás, ou aqui Robru. Por que não? Né? Ela não pode estudar aqui? Pode, claro que pode. Qual o problema? Tá bom? Então, não é porque uma criança é bem de vida, de que ela é inteligente, mais inteligente, assim, tipo... Tá bom? Cuidado com isso, que tem muita gente que associa. A gestão escolar, as práticas pedagógicas, a cultura, os valores da escola, o projeto pedagógico podem apontar explicações importantes para a questão da não aprendizagem. Tá vendo como você, professor, não é o centro, o principal problema ou o principal responsável pela não aprendizagem da criança? Então, assim, calma antes de você se culpar. Se a criança não conseguiu escrever a palavra janela, por exemplo, a culpa não é sua só. Vamos pensar em gestão escolar? Como que é feita a gestão escolar? Como que o diretor lida com a alfabetização? E o suporte pedagógico, a coordenação? Ela te deu suporte quando você quis, precisou, quando você falou dessa criança que não sabe escrever janela? Qual é a cultura dessa criança, a cultura que é inserida essa criança dentro de sala de aula? Quais são os valores da escola? O que é importante para a escola? Toda a escola aparece lá com os valores da escola. Toda escola tem. Tem que ter. Tá? É um projeto pedagógico. Projeto de prática pública. Qual é o projeto pedagógico dessa escola? Ah, é o tradicional, pelo amor de Deus. Construtivista. Até que ponto? Até que parte? Até que página ele é construtivista, né? Ah, eles gostam do crítico social. Ótimo, vamos ver até onde vai isso, né? Então, qual é o projeto pedagógico? Tá bom? Tudo isso interfere diretamente no aprendizado da criança. Bom, se você não pode, por exemplo, voltar à aula,
Eu dei a aula sobre a letra E. E eu não posso voltar essa aula porque a coordenadora não quer. Jesus, sai correndo, filha. Tá bom? Por quê? Porque cada criança tem seu tempo, né, de aprendizagem. É um processo, né, isso que a gente viu agora há pouco, né, é um processo, né, esse aprendizado todo que a criança passa, essa forma de avaliação, né, não dá para ser assim, né. Tudo bem, gente? Tudo, professora. Vanessa, Ok. e quando a criança não consegue acompanhar, e aí, no caso da direção, ela quer que prossegue, como é que fica essa criança? Tá. Essa criança, ela prossegue, tá bom? Ela vai para o segundo ano, por exemplo, e ela não escreve a palavra janela. Sem aprender. Ela não aprendeu, tá bom? Ela não aprendeu, vai para o segundo ano. No segundo ano, a professora já é outra. A professora do primeiro ano avisa a professora do segundo, mas já avisaram coordenação, tá? Que já avisaram pais e mães, tá bom? Pai e mãe. Ou apenas a mãe, apenas o pai, enfim, quem é responsável por ela. E aí, então, vai ter que ter um olhar para essa criança, diferente. E aí, então, a gente transfere a responsabilidade para a professora do segundo ano. Pode ser que no segundo ano ela desenrole. Ela vai, tá bom? Mas pode ser que não. Pode ser que ela também não consiga desenrolar. Se ela não conseguir desenrolar no segundo ano, então ela tem algum probleminha. Qual é? Psicopedagoga que vai ver. É responsabilidade da escola? Não. É responsabilidade do pai e da mãe. De verificar qual o problema intelectual que tem essa criança. Se caso ela tem algum problema intelectual. Tá bom? Então a gente tem que esperar até o segundo ano, para ver como é que ela vai desenvolver. Sim, sim. Pelo menos até o segundo ano. Ao segundo ano, não assim, primeiro dia de aula do segundo ano. Sim. Quase o término dele, entendeu? Mas assim, você pode fazer essa provinha que nem a Edjailma fez, para você saber com quem que você está lidando, né? Ai, como que é o nome? Esqueci outra vez. Não é suporte. Sondagem. Sondagem, inferno. Sondagem. Fazer a sondagem com as crianças. E aí você tem uma noção de que tipo de aluno você está lidando. Se é na mesma escola, por exemplo, não mudou de escola, é a mesma escola, no começo do ano, os professores conversam sobre os alunos. A gente fala bem dos alunos, a gente também fala mal dos alunos. Para saber assim, olha, sabe com quem você vai lidar? Você vai lidar com esse. Esse aqui tem problema assim, esse aqui tem problema assado. É passado. De verdade, assim, essa troca pedagógica acontece, ela é muito bem-vinda. E aí, então, você como professora, se você não tem experiência alguma, você vai pedir aí uma orientação para essa professora ou para a coordenação, tá bom? Tem escolas que a coordenadora pedagógica está, assim, até aqui de coisa para fazer, então não vai rolar, tá bom? E aí, então, você vai perguntar para o senhor Google. Conhece o Google? Não, mentira. Você vai atrás de algum educador, alguma pessoa que fale, que estudou sobre alfabetização, né? Enfim, essas coisas, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisa. Pro, por isso que é importante, assim, que sempre ter uma psicopedagoga nas escolas.